Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma videoaula de História do Direito. E hoje, nessa videoaula, nós continuaremos o estudo acerca das perspectivas históricas, ou aspectos históricos do fenômeno jurídico na sociedade brasileira. Na videoaula anterior, nós fizemos uma introdução, a partir da perspectiva do Antônio Carlos Volckmer, que de alguma maneira dialoga muito com aquilo que nós já havíamos estudado em videoaulas anteriores, discutindo, por exemplo, como a política, como a dimensão econômica, como a dimensão social reverbera, na produção do discurso jurídico, da prática jurídica, da organização do direito, do ensino jurídico e por aí vai. No mesmo sentido, a gente viu, e talvez tenha sido a maior inovação, que é o fato da dimensão ideológica, do conservadorismo moral, muito também por influência aí da lógica absolutista, da influência da igreja. Então, isso de alguma forma, de muitas formas, marcou o desenvolvimento das práticas jurídicas na nossa sociedade. E na videoaula de hoje, como eu disse no início e repito, daremos continuidade às reflexões históricas trazidas por Antônio Carlos Volckmer. Lembrando a todas e todos que o livro que nós estamos utilizando tem o nome de História do Direito no Brasil, do autor Antônio Carlos Volckmer. E passaremos agora para o capítulo seguinte, em que trabalharemos os aspectos normativos do direito, ou seja, analisar o direito a partir da ótica da norma jurídica. E aqui eu gostaria, a título introdutório, fazer uma recapitulação e apresentar a tese central do Volckmer nesse capítulo. Primeiro ponto, referente à revisão de conteúdo. Lembrando aqui para vocês que nós estamos trabalhando o período colonial do Brasil e lembrando que o direito no período colonial, pelo menos esse direito do Estado, da coroa portuguesa, ele tinha um rol de finalidades muito bem delimitado, no sentido de manter uma lógica colonial, de garantir a supremacia, dos interesses da coroa, seja, por exemplo, impedindo a entrada de outras nações para conquistar o território, seja criando um sistema que priorizasse a dimensão tributária, porque era exatamente a maneira como a coroa portuguesa ela conseguia impor, garantir os seus interesses na atividade econômica que acontecia no Brasil. E no mesmo sentido, numa lógica conciliatória, eu poderia dizer também que o direito colonial que foi implementado aqui era um direito que também garantia, à sua maneira, os interesses das elites nacionais, ou das elites internas, da sociedade brasileira. Então, você tinha aí, repetindo, um direito que mantinha essa lógica colonial para garantir, de um lado, os interesses da coroa portuguesa e garantir, de outro, não porque a coroa queria necessariamente, mas precisou conciliar, precisou ceder, que eram os interesses dessa elite agora brasileira, dessa elite que surge dentro dessa dinâmica colonial pelos vácuos de poder deixados pela coroa portuguesa, como a gente viu muito bem isso quando discutimos nas aulas sobre acesso à terra no Brasil. Então, esse é um primeiro ponto que é muito importante para que consigamos entender bem a mensagem dessa videoaula. E o segundo ponto, que aqui já não é mais uma revisão, mas é a tese principal do Antônio Carlos Volckmer, é a ideia de que na sociedade brasileira vigora uma perspectiva não monista do direito, ou dizendo de uma outra forma, que na sociedade brasileira se vislumbra o pluralismo jurídico. O que é isso, Pluralismo jurídico, e aqui no Brasil não vigorava a perspectiva do monismo jurídico. Explico. Como o nosso estudo, aí eu estou falando do presente ao analisar o passado,
Existe um autor chamado Walter Benjamin, e ele tem um texto que ele vai trabalhar teses acerca da história. E aí, nesse texto do Walter Benjamin, ele coloca que o passado influencia o futuro, né? Então, é a ideia de racionalidade histórica. Então, pensar que o presente nada mais é do que síntese, do que conclusão de processos históricos anteriores. Até aqui tranquilo. Mas o Walter Benjamin também tem a tese de que o presente determina o passado. No seguinte aspecto, um historiador, quando vai estudar um fenômeno que aconteceu no passado, por não estar no passado, ele vai analisar a partir da vivência dele, do lugar social dele, da experiência dele, do instrumental teórico que ele tem do presente. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque hoje predomina nas academias, predomina, né, nos ambientes de estudo do direito, uma perspectiva positivista do direito. E a perspectiva positivista do direito vai defender o quê? Que norma jurídica é aquela norma produzida pelo Estado. Tendo essa perspectiva que é predominante aí a partir das revoluções burguesas do século XIX, etc., esse olhar do direito presente condiciona as análises históricas que são feitas majoritariamente. Então, geralmente, quando a gente pega, por exemplo, livros de história do direito, manuais, o que a gente percebe? Que quando se estuda história do direito, só estuda-se a história do direito produzido por um determinado Estado, seja por um Estado na Europa, um Estado na América Latina, enfim, mas sempre se estuda o direito do Estado. E aqui o Volkmann está, de alguma maneira, querendo romper com essa perspectiva hegemônica de história do direito. O que ele está dizendo? Que existia, sim, esse direito do Estado, esse direito imposto pela coroa portuguesa, mas não somente. Existia outro sistema jurídico que eu vou falar no final dessa videoaula, mas que já nomeio aqui com vocês de sistemas jurídicos paralelos. Paralelos ao quê? A esse sistema jurídico imposto pela coroa portuguesa, mas que eram também sistemas jurídicos. Apesar de não reconhecidos pela coroa portuguesa como oficiais, eles coexistiam. E aí, à medida que eu vou explanando, né, as minhas ideias nessa videoaula, acredito que essa perspectiva ela fica um pouco mais compreensível. Mas a tese é essa, né? Tentando quebrar com uma perspectiva histórica tradicional, com uma narrativa histórica hegemônica, ele vai defender que no Brasil, lá do passado, você tinha um pluralismo jurídico e não um monismo jurídico, ou seja, a perspectiva defendida pelo positivismo. Então, é a partir dessa tese que eu vou construir essa videoaula com vocês. E para começar, tentando construir um argumento mais didático possível, eu começarei falando, de fato, desse direito do colonizador, desse direito imposto pela coroa portuguesa. E quando a gente pensa norma jurídica na ótica desse direito colonizador, nós podemos dividir aí, sistematizar essa abordagem em dois grandes momentos. A primeira fase, que vai se dar aí por volta do século XVI e século XVII, que pode também ser dividida em duas subfases. Essa primeira fase ela pode ser dividida em duas subfases. A primeira subfase seria essa subfase das capitanias hereditárias, que de alguma maneira aqui vocês já podem, digamos, intuir o que eu vou dizer para vocês, no seguinte aspecto de que o donatário ele tinha uma grande autonomia política, econômica, administrativa e, consequentemente, jurídica. Ele tinha limites, óbvio. Quais eram esses limites? Eram as ordenações, que era exatamente, né, os dispositivos impostos pelo rei, que eram aí os principais instrumentos jurídicos desse momento histórico. Então, o donatário, assim como todo mundo que estava submetido à coroa portuguesa, era submetido às ordenações. Então, as ordenações colocavam um parâmetro, um limite, e você tinha também as cartas forais e as cartas de doação. Para quem não se recorda, né, as cartas de doação era aquela carta que reconhecia, por mais do termo ser doação,
não era bem uma doação, né? Era um direito de usufruto de uma determinada faixa territorial da capitania, que era um direito hereditário, mas não se tornava da pessoa. Ela podia usar eternamente, mas não era proprietária. Então você tinha a carta de doação, que reconhecia esse direito donatário, e você tinha as cartas forais, que eram as cartas que determinavam direitos e obrigações desse donatário. Então percebam que, apesar desses parâmetros, você tinha uma margem de atuação muito grande, principalmente para regular sobre situações novas, né? Situações que não eram previstas em nenhum dos dispositivos jurídicos que eu acabei de mencionar. Então esse é um primeiro momento, que é um momento ainda muito inicial, muito simples, até porque a sociedade que estava começando aí era também uma sociedade simplificada. Como nós já sabemos também, né, esses donatários, eles não vão querer se dedicar a essa atividade jurídica, política, administrativa e etc., até porque isso demandava dinheiro, demandava investimento, e como você já sabe, a coroa portuguesa não investia, não entrava com uma contrapartida nesse aspecto. Então, a coroa acreditava que já estava fazendo o suficiente ao conceder esse direito de usufruto da propriedade imóvel, dessa grande faixa territorial. Então, isso já era a contrapartida dela, ela não entrava com nenhum aporte financeiro. E esses donatários, como investidores, né, esses indivíduos não iam colocar o dinheiro deles no lugar que não tivesse uma garantia de retorno, né? Então, o investimento ele sempre vem quando há uma garantia de retorno. Se não tem garantia, por que eu vou investir? Correto? Então, nesse sentido, como vocês também já sabem, a gente vai ter, num curto espaço de tempo, já aí no final da primeira metade do século XVI, por volta de 1548, 1550, a gente vai ter o governo geral, que é a primeira estrutura de Estado que a sociedade brasileira vai ter. Nesse caso, a gente vai ter a incorporação, nesse período, né, de governo geral, nós vamos ter a incorporação de uma maneira mais incisiva, de uma maneira mais contundente, dos diversos dispositivos jurídicos que existiam na sociedade portuguesa. É como se fosse um transplante, né? Então, tudo aquilo que existia em Portugal foi transplantado na literalidade para a sociedade brasileira. Se antes a gente tinha como referência as cartas forais de doação e as ordenações, a gente vai ter ali agora todo um ordenamento jurídico que vai ser implementado aqui na sociedade brasileira. Aqui, gente, só fazendo um parênteses, por questões didáticas, eu não vou ficar mencionando cada dispositivo jurídico que existia nesse momento histórico na sociedade portuguesa. Por duas razões. Primeiro, porque eu acredito que a nível de videoaula pode ficar muito maçante, né? A gente não está numa aula presencial, então acaba que pode ficar muito cansativo a mensagem que eu quero transmitir. E a segunda razão é porque o Volckmer, no livro, ele vai mencionando e explicando cada um dos dispositivos que existiam nesse momento histórico e que começam a ser utilizados na sociedade brasileira. Então, o que eu vou pedir para vocês? Não precisam dar ênfase nisso, né? Eu acho que isso não é o elemento mais importante para a gente e para a história do direito que nós estamos traçando. Mas, a título de conhecer, eu peço que vocês leiam essa parte no livro para que vocês pelo menos tenham ciência, né, de que existe, como funcionava, como se estruturava e etc. Eu acho que pode ser uma leitura interessante e pode ser que no futuro vocês precisem recorrer a isso, caso queiram se aprofundar nos estudos aí de história do direito. Ok? Então, esses dispositivos específicos, eles estão descritos no livro do Volckmer, que eu já mencionei para vocês. Então, essa é a primeira fase, que se subdivide em duas subfases, né? Na fase das capitanias, que é mais simples, e depois na fase do governo geral, que você tem um transplante literal do ordenamento jurídico português na sociedade brasileira. O que você já... E aqui eu já faço um link para a segunda parte dessa videoaula. Deu certo isso? Não deu certo, né? Até porque
a norma jurídica, né, as leis, os dispositivos que são produzidos, eles têm que ter uma correlação com a realidade fática que se busca regulamentar. Então, pensando por uma perspectiva simples, quando a gente pensa, por exemplo, na dimensão territorial. Então, Portugal, ele tem um território muito pequeno em comparação ao Brasil, que tem uma dimensão continental. Então, a legislação pressupõe um modelo de organização política, pressupõe um espaço geográfico, pressupõe um contingente populacional. Então, ali ela estava adaptada. No Brasil, ela não vai estar. Por que que eu friso isso? Porque o fato de você fazer esse transplante sem ter uma preocupação maior de contextualizar com a realidade em que essa norma jurídica vai ser implementada, vai gerando vácuos de poder. Ou, de outra forma, vai gerando regiões, vai gerando espaços em que você não tem uma presença ativa do Estado, né? Vai fazendo com que haja situações, processos em que o Estado não consegue impor a supremacia dos seus interesses, no caso, a supremacia dos interesses da coroa portuguesa. Isso vai gerando, né, e aí a tese da segunda parte da videoaula, isso vai gerando, vai viabilizando os sistemas jurídicos paralelos que eu mencionei para vocês, né, e que a gente vai falar daqui a pouco. Então já percebam aí como que isso acaba sendo nocivo para a própria coroa portuguesa e para os interesses que ela deseja manter. Pois bem, a segunda fase ela vai ser marcada por um dispositivo específico, vai se dar no século XVIII, no período pombalino, que é chamado de Lei da Boa Razão. O que é a Lei da Boa Razão? A Lei da Boa Razão seria uma espécie de lei que padronizava critérios de interpretação e de aplicação da norma jurídica. Provavelmente, vocês estudaram na disciplina de ED1, salvo engano, teoria da norma e teoria do ordenamento jurídico. E aí, pegando a questão da teoria do ordenamento jurídico, vocês devem ter estudado, por exemplo, critérios de resolução de antinomia. Então, entre uma norma geral e uma norma específica que se aplica numa situação, numa realidade objetiva, fica-se com a norma específica. Uma norma mais nova, uma norma mais velha, fica com a norma mais nova, né? Entre uma norma... Então, percebam que aí você tem critérios para a resolução de determinados conflitos, né, possíveis de norma social, ou em situações de lacuna, né, ou seja, você tem uma situação em que uma norma jurídica, não existe uma norma jurídica regulamentando a situação, né, então como que se resolve, né, como que se lida com essa situação específica. Até o momento, você não tinha uma sistematização na sociedade portuguesa, você não tinha uma sistematização dessas ideias. Acabava-se que, na falta dessa regulamentação, utilizava-se muito o direito romano, né? Que já tinha aí um saber nesse sentido. Marquês de Pombal, tentando romper um pouco e diminuir um pouco a influência desse direito romano, vai criar essa Lei da Boa Razão, que dá uma autonomia jurídica, digamos assim, maior para o ordenamento jurídico português. Rompeu completamente com a influência do direito romano? Óbvio que não, né? O direito romano, de alguma maneira, reverbera até os dias atuais. Mas conseguiu criar um afastamento maior e dar esse senso, né, de autonomia, de supremacia, de soberania para o Estado português, que era o interesse do Estado, da coroa portuguesa, que era absolutista. Então, a Lei da Boa Razão ela marca uma segunda fase exatamente por essa ruptura com o direito, com o sistema produzido pela sociedade romana. Ok? Então, a gente tem isso. E aí, para sintetizar, eu fecho essa parte do direito colonizador, porque a gente tem essas duas dimensões, né? Então, no primeiro momento desse direito colonial, a gente vai ter, de uma maneira muito simplificada, essa autonomia do donatário. Depois, numa segunda fase, ou numa segunda subfase, a gente vai ter uma implementação do ordenamento jurídico português. E a segunda fase, que vem com essa Lei da Boa Razão, para ajudar aí nessa concatenação de normas jurídicas ao serem aplicadas numa realidade concreta. Essa característica ela vai até o século XIX, que é quando a gente tem a independência do Brasil.
né, e que se dá início à fase imperial, que é quando a gente vai ter a nossa primeira Constituição de 1824 e que a gente vai ter leis promulgadas, criadas pelo imperador, mas pelo nosso legislativo, ok? Mas isso é coisa que a gente fala para frente. Bom, então a gente fecha essa primeira parte e eu passo para a segunda parte dessa videoaula que se refere aos sistemas jurídicos paralelos. Percebam, repito, né? Por que o termo sistema jurídico paralelo? Porque é paralelo, está funcionando concomitantemente a esse direito da coroa portuguesa. Então, nessa realidade social que tinha vácuos de poder, como eu expliquei há pouco, e esses vácuos que vão se dar, primeiro, por essa incompatibilidade do ordenamento jurídico português com a realidade da sociedade brasileira, e dois, o fato de você não ter uma estrutura de implementação adequada. Então, quando a gente tem, por exemplo, o governo geral, nós temos o governo geral que vai estar situado na Bahia, né, na capitania da Bahia de Todos os Santos. Depois, com o ciclo do ouro, essa capital ela é transferida da Bahia para o Rio de Janeiro. Mas percebam que ficava em região de litoral. Então, o que acontecia no interior, por exemplo, na região centro-oeste, que nós chamamos hoje de centro-oeste, né, na região das Minas Gerais, por exemplo, na região da Amazônia, então eram regiões que ficavam muito, digamos assim, anárquicas, né? Regiões que não tinham o olhar do Estado muito presente. De novo, eu volto nessa ideia de vácuo do poder. E aí, o Antônio Carlos Volckmer, muito apoiado também nos estudos de um outro grande historiador português chamado Antônio Manuel Espanha, vai então defender essa tese dos sistemas jurídicos paralelos. Esses sistemas jurídicos paralelos, a gente pode nomear 4, tá? Esse rol, ele é taxativo no seguinte aspecto: só existem esses 4 sistemas paralelos. Não. São 4 sistemas que eles mapearam, que eles estudaram. Mas se a gente pensa, por exemplo, que as comunidades indígenas, a gente tinha, né, não somente uma comunidade indígena, mas a gente tinha vários sistemas, a gente pode pensar que existiam aí várias formas de regulamentar a vida em sociedade. Ou outros grupos, né, que não foram mapeados, enfim, que a gente perdeu informações, então ele pode ser aí de vários níveis, de vários números, né? A gente fala de 4 porque são o que eles estudaram. E uma outra coisa, né, que eu gostaria também de lembrá-los, né, esse sistema jurídico que a gente está estudando em relação ao passado, que a gente está numa aula de história do direito, mas eu afirmo para vocês que de alguma forma eles perpetuam até os dias atuais. Então, pensando a partir de uma nova ótica, eu poderia dizer para vocês também que o direito hoje no Brasil, ele é plural, ele não é monista como a perspectiva positivista do direito quer passar para a gente. Que existe uma pluralidade de sistemas e que vocês vão identificando a partir da minha fala. Primeiro deles, né, é o que eles vão chamar de direito colonial brasileiro. Percebam que aí já existe uma contradição em termos, né? Uma sociedade colonial ou colonizada é uma sociedade que não tem um direito próprio. É a sociedade que utiliza do direito do colonizador, da metrópole. Então, essa ideia de chamar esse primeiro sistema jurídico paralelo, dos 4, o primeiro que a gente está estudando, de direito colonial brasileiro, é exatamente para fazer uma brincadeira, né, com a criação de um sistema jurídico num contexto em que não se aceitava um outro direito que não o do colonizador. O que significa esse primeiro sistema que eu estou chamando com vocês de direito colonial brasileiro? É o seguinte, gente. Primeira coisa, a gente precisa lembrar que entre a norma jurídica em abstrato e a norma jurídica concretizada numa realidade objetiva, existe aí um precipício, um fosso muito grande. E esse fosso ele é preenchido como? Seja no passado, seja no presente, por relações de poder.
Então, quando a gente pega, por exemplo, a questão do direito penal, tá lá na norma penal. Toda pessoa que pratica um fato típico, antijurídico, culpável, pratica um crime. Quem pratica um crime sofre uma sanção. Entre esse indivíduo praticar um fato típico, antijurídico e culpável e ser reconhecido pelo direito como um criminoso, existe um buraco muito grande. E pior ainda, entre esse indivíduo criminoso sofrer uma sanção penal, existe um precipício ainda maior. Então, hoje, na sociedade brasileira, nós sabemos que existem várias pessoas, por exemplo, que não praticaram crimes e que estão encarceradas, e muitas pessoas que praticam sistematicamente fatos típicos, antijurídicos e culpáveis, mas que não sofrem uma sanção penal. E qual que é o elemento, né, que gera esse contorno? É o contexto das relações de poder. Relações essas que a gente vem estudado aí no decorrer do nosso semestre. Então, o que eu posso dizer aqui para vocês? Que é um direito, primeiramente, que vai se dar muito no judiciário, né, no âmbito do judiciário, que é exatamente esse âmbito de interpretação e concretização da norma jurídica em uma situação concreta. O papel do judiciário é esse. E nesse judiciário, o que entra em jogo? Questões extrajurídicas que influenciam a aplicação da norma jurídica. Que questões seriam essas? Por exemplo, a dimensão da cordialidade, a questão do status social, a questão da carteirada, né? A questão das tradições. Então, todos esses elementos eles se misturam ali no judiciário para que a aplicação da norma jurídica se dê num contorno X ou num contorno Y, ou então ainda não seja mesmo aplicada a norma jurídica. E aí percebam que interpretação e poder, aplicação e poder são fenômenos indissociáveis. E é isso que vai acontecer. Então, o que a gente percebe, e aqui eu volto também um pouco na nossa videoaula acerca do pensamento do Roberto da Mata, né? Quando ele vai falar da carteirada e da quebra do igualitarismo jurídico, que é exatamente isso. Então, a norma jurídica ela se coloca para todo mundo, porém, quando a gente vai ver o momento da aplicação, esses elementos da cultura, essas interações sociais, influenciam como essa norma vai ser interpretada, como essa norma vai ser aplicada. E na prática, o que a gente acaba percebendo é que a concretização da norma jurídica respeita as estratificações sociais. Então, quanto mais alto, melhor o tratamento, né? Quanto mais alto na estratificação social, melhor o tratamento. Quanto mais baixo na estratificação social, pior o tratamento, né? Então, você utiliza dessa questão do status, da lógica estamental, para ter um tratamento mais adequado, mais acolhedor ou menos por parte do direito. E isso vai dizer o Volckmer, para fechar esse primeiro ponto, esse primeiro sistema jurídico paralelo, vai dizer o Volckmer que isso acaba gerando um novo direito, né? Então, não é uma interpretação incidental, que muda só uma vírgula, que muda um ponto, que muda um pequeno aspecto. Acaba mudando e reinventando o direito, né? Acaba criando um direito novo a partir desses fatores extrajurídicos, como eu mencionei para vocês. E aqui, percebam que é um direito das elites, né? Então, um direito que essas elites nacionais conseguem imprimir a sua vontade na norma jurídica da coroa portuguesa. Vocês podem se perguntar, mas e a coroa, como é que ficava quanto a isso? A gente vai falar isso um pouco mais na próxima videoaula, mas já adiantando para vocês, a coroa portuguesa meio que fazia uma espécie de vista grossa, né? Desde que, nas situações em que a coroa tivesse envolvida, ela tivesse uma decisão favorável, né? Então, inclusive, um dos requisitos para se tornar magistrado no Brasil era a lealdade à coroa. E quanto mais leal à coroa você fosse, mais vantagens, mais privilégios, maiores chances de promoção você tinha. Então, a coroa, ela, na parte que lhe cabia, ela exigia uma lealdade, ela exigia uma postura pró-coroa, e do outro lado, nas situações em que ela não era envolvida, ela fazia uma vista grossa, e aí o magistrado, ou o ouvidor, como era o termo mais utilizado na época, poderia então fazer sua politicagem da maneira que lhe fosse conveniente. Ok, gente? O segundo sistema jurídico
que a gente vai trabalhar é o direito das comunidades quilombolas, né? Então, as comunidades quilombolas, elas vão criar um sistema jurídico muito particular, mas que tem uma outra finalidade, que tem outros pressupostos, outros objetivos. E aí, para a gente entender o direito das comunidades quilombolas, eu volto no conceito de quilombola, né? O quilombola, ou as comunidades quilombolas, sociedades quilombolas, nesse período pré-abolicionista, eles tinham muito no sentido de instaurar uma nova ordem social. Então, como eu já disse para vocês em outras videoaulas, o indivíduo, né, o sujeito indígena, o sujeito negro, eram sujeitos que, para o ordenamento jurídico do colonizador, eram vistos como escravos. E uma vez sendo vistos como escravos, não eram sujeitos de direitos. Não tinham como pleitear para as estruturas formais do direito uma melhoria da qualidade de vida. Eles não tinham nem a condição para pleitear que é ser um sujeito de direito, como acontece até os dias atuais, né? Então, um objeto ele não pode pleitear um direito porque não é um sujeito de direito. E nesse momento, os escravos, sejam indígenas, sejam negros, eles eram vistos como coisas. Então, diante dessa realidade tão opressora, qual que era o caminho que eles tinham? E aí sempre são os dois caminhos. Ou tentar se adaptar, né, tentando aí estratégias para poder adentrar nessa sociedade, ou romper com elas por completo. E o quilombismo é exatamente essa ruptura, para tentar construir uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade mais horizontalizada e, principalmente, uma sociedade em que esses grupos que são subalternizados na ordem oficial, digamos assim, sejam reconhecidos enquanto pessoas e não somente como objetos. E aí a gente vai ter aí várias rupturas com o sistema, principalmente nos principais polos econômicos, né? Então, regiões em que você teve, por exemplo, um índice muito alto, né? Uma exploração muito grande de agricultura, você vai ter muitos quilombos. Regiões de mineração, então o norte de Minas é uma região que tem muitos quilombos, exatamente por causa da atividade de mineração, do ciclo do ouro. Então, regiões em que você teve maior polo econômico, você teve uma presença maior de escravos e, consequentemente, também você vai ter mais movimentos de resistência, mais movimentos de quilombos, né, ou de formação de quilombos. E esses quilombos, para poder manter essa ordem social mais fraterna, mais justa, mais igualitária, vai criar um sistema jurídico que organize a sociedade para que elas consigam se manter dessa maneira. Então, basicamente, né, você vai ter o direito das comunidades quilombolas que vai ser construído com base na ideia de ocupação da terra. Então, como ocupar a terra para não formar, por exemplo, uma elite, para defender pressupostos de propriedade coletiva, por exemplo, para pensar uma atividade econômica de subsistência e não de acumulação. Por quê? Porque se eu fizer uma atividade de acumulação, eu vou estar criando um privilegiado e um submisso, eu vou estar criando um senhor e um escravo. Então, a ideia é exatamente horizontalizar, subverter essa lógica portuguesa, né, colonial. E, no mesmo sentido, também um direito que organize o aparelho militar deles, né? A ideia de uma força armada para conseguir resistir às investidas do Estado português de dizimar ou de eliminar essas comunidades. Afinal, as comunidades quilombolas colocavam em risco a própria sociedade portuguesa, a própria dinâmica colonial. Então, você vai ter um projeto sistemático dos portugueses de tentar acabar com as comunidades quilombolas. Inclusive, gente, recomendo a vocês assistirem um documentário chamado Palmares. É um documentário que está disponível no YouTube e é um documentário que mostra muito essa organização, né, jurídica e como que eles conseguiram aí durar muito tempo e lidar com um grande número de pessoas, evitando essas estratificações que aconteciam, portanto, na sociedade portuguesa. Um terceiro sistema que a gente vai ter é o sistema das reduções jesuíticas, que está muito ligada aos jesuítas, como o próprio termo indica. E aí, o direito das reduções jesuíticas, né? Para quem não se recorda, os jesuítas eles vão surgir por volta do século XVI como uma maneira de expandir a fé católica para o Novo Mundo, né? E aí o século XVI
é reconhecido como a era das colonizações, do primeiro ciclo das colonizações. Então, a Igreja Católica, que estava passando por uma crise em virtude da reforma protestante na Europa, vai se expandir para esse novo mundo, para esses novos povos. E aí os jesuítas vão ter duas maneiras de atuar nesses novos territórios. Primeiro, formando, né, criando as instituições de ensino. Então, no Brasil, as primeiras instituições de ensino elas vão estar vinculadas à igreja, vão estar ligadas aos jesuítas. E dois, por meio das reduções. Então, esses jesuítas, eles saíam do litoral, iam para o interior, encontravam aí comunidades indígenas, por exemplo, principalmente, né, comunidades indígenas, e de uma maneira muito amigável, muito acolhedora, iam se infiltrando e iam catequizando esses indígenas, de forma, então, que eles assimilassem, né, os valores, a cosmologia eurocêntrica e reconhecessem, né, a cosmologia católica como a mais importante e aí, nesse segundo momento, dominavam, né, e submetiam os índios aos próprios interesses. E isso vai criar um novo sistema jurídico. O que o Volckmer, né, chama a atenção é que esse sistema jurídico era de poucas normas, né? Até porque a principal lógica de atuação desses jesuítas não se dava tanto pela ótica do direito, mas se dava muito por uma ótica da educação. A partir da educação transmitir uma ideologia e gerar uma docilização. Então vocês conseguiam, por meio dessa educação, por meio desse aparelho ideológico, submeter um grande coletivo de pessoas, um grande contingente de pessoas ao comando de poucas, né? Sem se revoltar exatamente, porque nesse processo você tinha a docilização. Então, você vai ter um sistema jurídico mais simples, mas que é um sistema diferente e paralelo ao direito português, né? Que é o direito das reduções jesuíticas. Uma última informação para a gente passar para o quarto e último sistema paralelo que a gente vai estudar. Esse sistema jesuítico ele vai ser tão efetivo, ele vai ser tão forte e ele vai conseguir aglomerar tantas pessoas ao seu redor que a Igreja Católica ela vai se tornar como um grande poder, né? E se num primeiro momento a coroa portuguesa ela começa a sua civilização com o apoio da igreja, vendo a igreja como um braço direito, num segundo momento ela começa a perceber a igreja como uma opositora, ou como uma rival à supremacia dos seus interesses. Porque como a igreja começa a cooptar e começa a ter na sua base um grande coeficiente de pessoas, na maioria avassaladora indígenas, essas pessoas começam a ser um grande coletivo, né, que fortalece a igreja e que fazem com que a igreja tenha um poder de barganha, um poder de negociação com a coroa muito maior. Até porque se a igreja, por exemplo, não conseguisse determinada medida contra a coroa, eles simplesmente colocavam aquele grupo contra o Estado. E como é um grande número de pessoas, repito, isso faz com que o Estado tenha que acolher. Afinal, no final de tudo, né, tudo é uma questão de legitimidade. Então, a coroa só consegue ser a coroa se a sociedade reconhece a coroa enquanto coroa. Só reconhece a coroa como autoridade, dando autoridade a ela. Então, se não há isso, quebra-se esse circuito de legitimação e essa coroa não consegue implementar tudo que ela almeja. Então, a igreja ela se torna tão forte que, no período pombalino, ela vai ser expulsa do Brasil. E depois, um século mais tarde, ela tem autorização para retornar. Mas por que ela é expulsa? Exatamente porque ela consegue gerar essa mobilização e estava se tornando um poder paralelo extremamente forte, né? Então esse é o terceiro sistema. E para fechar, nós temos o quarto sistema que eu vou chamar com vocês de mandonismo rural. Para que a gente consiga entender bem o mandonismo rural, eu volto lá atrás, quando a gente estudou o fenômeno da grande família patriarcal. E aqui esse termo é importante, patriarcal, porque era centralizado na figura masculina, né? Que agia como se fosse um pai. Para quem não se recorda, o que é a grande família patriarcal? É aquele modelo de família não nuclear, né? Como a gente conhece, pai, mãe, filho. Mas é um modelo de família que abrange um grande coletivo de pessoas a partir de vínculos de submissão
barra lealdade. O que seria isso? Então eu, por exemplo, sou um fazendeiro, herdei, né, do meu avô sesmeiro e tenho um grande latifúndio sobre minha titularidade. Como vocês sabem, a terra sempre sempre foi organizada de uma maneira muito concentrada, né? A concentração fundiária, ela sempre foi uma regra geral quando a gente pensa terra no Brasil. Então eu tenho muita terra na minha mão. E lembrando que a terra não é só um lugar bonitinho, mas a terra é um instrumento, ou o principal instrumento de produção de riqueza na nossa sociedade. Então, essas pessoas que não tinham terra, que não eram reconhecidas como proprietárias, que estavam aí lutando pela terra, ou elas lutavam, né, ocupavam a terra como acontece hoje, por exemplo, o MST, ou elas se vinculavam ao proprietário, né, que é o caminho mais fácil, como vocês podem imaginar. E aí o que acontece? Esse indivíduo, ele bate na minha porta, eu, proprietário, bate na minha porta pedindo ajuda, né, pedindo aí que eu autorize permanecer na minha terra para poder garantir a sobrevivência. Eu autorizo, mas com a condição do vínculo de lealdade. Então essa pessoa ali, ela está naquela terra, ela vai trabalhar para mim, ela vai produzir riqueza para mim em troca da sobrevivência. E no mesmo sentido, né, ela vai acabar, em virtude dessa lealdade, sendo submissa aos meus interesses políticos, econômicos, sociais, militares, etc, etc, etc. Então vai criando essa ideia de grande família patriarcal, por quê? Porque você vai ter uma série de homens brancos, livres, porém pobres, submissos a essa autoridade. Você vai ter uma série de escravos ou de libertos que também vão continuar submissos a essa autoridade. Você tem as mulheres submissas à autoridade. Então é um grande grupo que gira em torno de uma figura. E aí a gente tem esse poder patriarcal que dá origem a essa grande família patriarcal. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse modelo de sociedade, que cria uma espécie de sociedade paralela, nos leva a outros fenômenos, né? Como, por exemplo, o coronelismo, que a gente já estudou, que está ligada ao condicionamento do processo eleitoral. Então, vocês que são dependentes de mim da terra, quando recebem o direito ao voto, vocês vão votar em quem eu quero que vocês votem, obviamente em pessoas que vai manter essa autonomia e que vai retroalimentar essa estrutura de poder. A gente tem o clientelismo, que é exatamente esse vínculo de submissão barra lealdade. Eu vou te dar um remédio, mas você tem que fazer o que eu quero. Eu vou te dar um pedaço, eu vou deixar você usar um pedaço da terra, porém, você vai ter que obedecer às minhas ordens e concretizar os meus desejos, os meus anseios, as minhas vontades. Então, essa soma, digamos assim, de coronelismo de um lado, clientelismo do outro, nos leva a esse mandonismo. Então, dentro dessa grande propriedade rural, que você tem um grande número de pessoas submetidas ao senhor, ao latifundiário, é como se ele criasse... Ele cria um sistema paralelo. E esse sistema jurídico paralelo é o que a gente está chamando de mandonismo rural. É um direito que se aplica, não positivado, não reconhecido pela coroa, mas que tem a sua força coercitiva. Afinal, a coroa, ela não tinha nem condições de combater essas estruturas jurídicas paralelas. E à medida que eles vão se fortalecendo em virtude do coronelismo, eles vão criando laços também no poder jurídico formal que impedem o combate desse mandonismo. E aí a gente tem fatores históricos como, por exemplo, a Guarda Nacional, que eu já comentei com vocês, que acaba sendo um aval do poder político formalizado, isso já no período da independência, né? Um aval de um poder jurídico formalizado para reconhecer esse poder jurídico paralelo. E esse mandonismo rural, ele está presente, repito, até os dias atuais. Então percebam, sintetizando, que o mandonismo rural é uma consequência da grande família patriarcal, que tem seus braços no clientelismo, no coronelismo, e que pode ser definido como esse direito que acontece dentro desse grande latifúndio, em que a regra jurídica principal não é a regra imposta pela coroa portuguesa, imposta pelo governo geral, mas é a regra imposta pelo senhor. Então, se a gente pensa uma hierarquia de normas, a norma primeiro é do senhor e depois, se o senhor quiser,
ele respeita a norma jurídica da coroa portuguesa. Então, a gente tem aí, na perspectiva do Volckmer, com o Antônio Manuel Espanha, esses 4 sistemas jurídicos, né? O direito colonial brasileiro, que se dá dentro do judiciário e que é extremamente elitizado. O direito das comunidades quilombolas, que é o direito de resistência. O direito da igreja, que vai se dar nas reduções jesuíticas. E, por fim, o mandonismo rural, que é esse direito paralelo dos senhores, né? Dos grandes latifundiários. Bom, gente, muito obrigado. Fico por aqui. Espero que essa videoaula tenha ficado compreensível. Caso tenha restado alguma dúvida, vocês já sabem me procurar nas atividades fórum, que eu estarei à disposição de vocês para solucionar todas as dúvidas. Muito obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.